Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jeffote Mil e vamos para mais um vídeo, né? E vamos falar de Brasileirão, seguindo, né? Falando de Brasileirão. E agora entramos na era dos pontos corridos, né? Porque vamos falar do Campeonato Brasileiro de 2003, né? Que foi o primeiro ano da era dos pontos corridos, né? Que dura até hoje, né? E vai durar por muito tempo, né? E foi uma revolução, né? A era dos pontos corridos, né? Porque sempre, antes disso era sempre outros regulamentos, né? Era fase de grupos, depois vinha mata-mata, depois vinha várias fases, depois que vinha mata-mata, teve campeonato que vinha vários grupos aí, só os finalistas jogavam, né? Teve campeonatos que teve rebaixamento, depois não teve rebaixamento, enfim. Até que em 2003 se estabeleceu pontos corridos, né? Onde aquele que fosse o melhor time, né? O time que fizesse o maior número de pontos fosse o campeão, né? E muitos acharam justo porque, tipo, o time que tem o melhor time e tal merece ser campeão, né? Enfim. E em 2003 foi um marco, né, pro futebol brasileiro e tal. O regulamento, como todo mundo sabe, né? Pontos corridos, todos contra todos, turno e retorno, né? E o campeão é quem somar mais pontos. Os dois últimos eram rebaixados. E outro detalhe é que começou a ter aquela coisa de vaga, né? Para Libertadores, Sul-Americana, né? Nesse campeonato, por exemplo, os 4 melhores iam para Libertadores seguinte, enquanto que os outros 4, né? Do quinto ao oitavo, ia para Sul-Americana do ano seguinte, né? Mas claro, poderia acontecer de um time campeão da Copa do Brasil ou da Libertadores estar no G4, né? Esse campeonato teve isso, né? Que a gente já vai falar, enfim. Bom, vamos falar do campeão que foi o Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi o campeão em 2003, todo mundo sabe, né? Do primeiro ano dos pontos corridos, né? E o Cruzeiro tinha um timaço, né? Naquele ano, né? Um time forte ali, com nomes ali como Aristiçaba, o Alex, né? O Alex Cabeção, né? O Márcio Nobre, um cara que veio ali do Paraná Clube e virou destaque no Cruzeiro. Tinha o Mota, né? Que passou a ser ídolo no Cruzeiro, depois foi importante também no Ceará, né? Anos depois. No gol tinha o Gomes, né? Era novo na época, mas era um goleiro muito bom. Né? A defesa, então, era uma defesa segura, né? Tinha a Cris, tinha o Edu Dracena, né? Enfim. E o meio-campo era um meio-campo forte, pegador. Tinha Maldonado, tinha Wendel, né? E durante o decorrer do ano veio o Zinho, né? O veteranozinho, né? Para ser campeão de novo do futebol brasileiro, enfim. Fora isso, o Cruzeiro também tinha o David, né? Aquele mesmo que jogou no Corinthians, né? Mas o David ficou por 6 meses, né? Ele foi importante para o Cruzeiro ser campeão mineiro e da Copa do Brasil. Depois o David foi para o futebol da Turquia, né? Mas mesmo sem ele, o Cruzeiro conseguiu se manter, né? E o técnico desse timaço era o Luxemburgo, né? Que tinha vindo para o Cruzeiro em 2002, né? Ou seja, o timaço de 2003 começou a ser formado em 2002, né? O Cruzeiro começou em 2003 avassalador, né? Ganhou o Campeonato Mineiro com sobras. A Copa do Brasil, o time foi passando por todos os adversários sem sustos. E as finais da Copa do Brasil foi já com o Brasileirão em andamento, né? E o Cruzeiro foi campeão em cima do Flamengo e restava o Brasileirão, né? E no Brasileirão o Cruzeiro estava passeando, né? Tava sempre brigando pela liderança com o Santos, né? O Santos, Robinho e Diego, né? E outros times ali correndo por fora, tipo o São Paulo, o rival Atlético, o Internacional, né? O São Caetano, né? Enfim. Mas a briga mesmo, em particular, estava entre Cruzeiro e Santos, né? Que eram os dois melhores times do Brasil na época, né? E o Cruzeiro começou com tudo, depois o time deu uma pequena oscilada, depois o time do professor seguiu indo embalo, terminou o primeiro turno na liderança, né? No segundo turno veio outra oscilação, né? Mas aí o time conseguiu se reconduzir, né? E, se não me engano, na rodada 29, 28, 29, o Cruzeiro encarou o Santos no Mineirão. Os dois times estavam empatados em pontos, né? Se não me engano, estava com 47 para cada um. Não vou lembrar aqui de cor, ou 57, não sei. Ou seja, aí para muitos era uma final antecipada, né? Mas só que aí o Cruzeiro mostrou porque que era o melhor time de 2003, né? O time passeou diante do Santos, venceu por 3-0, né, abriu 3 pontos. A partir dali o Cruzeiro começou a abrir vantagem para o Santos. Né? O Santos começou a tropeçar e o Cruzeiro disparar.
E foi seguindo assim, né? 6, 8 pontos, 6 pontos de diferença. Chegou até a ficar 3, né? Depois voltou a ficar 6 de diferença, né? Cruzeiro fazendo sua parte, Santos tentando fazer sua parte, tentando torcer por um tropeço do Cruzeiro, que era muito difícil. Até que chegamos na penúltima rodada, né? Onde o Cruzeiro podia ser campeão, né? Contra o Paysandu, né? No Mineirão, desde que o Santos não ganhasse do Goiás, né? E foi o que aconteceu, né? O Santos perdeu do Goiás e o Cruzeiro bateu o Paysandu e assim se sagrou campeão brasileiro, né? Sendo esse o seu segundo título, né? Já que ele tinha aquele lá de 66, né? Aquele título pré-71, né? Aqueles títulos de 59 a 70 que foram unificados anos depois, né? Tal. Enfim. E era o segundo título, né? Consagrando assim um time histórico de 2003, né? Fora isso, o Cruzeiro conquistava ali a sua tríplice coroa, né? Que foi o Mineiro, Copa do Brasil e o Brasileiro, né? E o Cruzeiro depois seguiu no embalo, né? Na rodada seguinte foi o jogo das faixas, né? No Mineirão contra o Fluminense, goleada 5-2. E na última rodada, uma goleada com estilo, né? 7-0 em cima do Bahia, né? Com o Alex fazendo 5 gols. Acho que, se não me engano, todos os 5 gols foram de pênalti. Algo até raro hoje em dia, né? Enfim. E o Cruzeiro terminou aquele campeonato em 46 jogos, né? Com 100 pontos, né? Nunca mais ninguém bateu essa marca. O time venceu 27, eu acho. Empatou, acho que 8 e perdeu 7, alguma coisa assim. E o ataque foi um ataque de 102 gols e a defesa sofreu, se não me engano, 48, 49 gols, alguma coisa assim. E foi uma campanha avassaladora realmente desse Super Cruzeiro, né? E um detalhe aqui importante, né, que o Cruzeiro teve que sofrer alguns problemas, né? Tipo, alguns jogadores do elenco não eram casados, eram solteiros, tal, e tinha aquela coisa, né, de sair pro namoro, sair pra balada, tal. E o Luxemburgo soube manter, né, um elenco unido, né, mesmo com esses problemas e tal. E teve o problema do Alex, né, que o Alex poderia ser negociado, não sei o quê. E o Professor, né, já contou isso várias vezes, né, que ele pagou do bolso dele pra impedir que o Alex saísse, né. E o Alex, né, viveu seu melhor momento no Cruzeiro, né, convenhamos, né. Ele jogou muito, fez muitos gols, deu várias assistências e foi o melhor jogador do Brasil, né, naquele ano, né. Enfim, o time base do Cruzeiro, né, todo cruzeirense se lembra, né. Gomes no gol, a defesa com Maurinho, né, Cris, Edu Dracena e Leandro, né, o Leandro Bochecha, né. Meio campo tinha Augusto Recife, Maldonado, Zinho, às vezes jogava o Endo, né. E o Alex, né? No ataque, né? Aristizábal e Márcio Nobre. Às vezes jogava o Mota no lugar do Márcio Nobre. E o Vanderlei era o técnico, né? E se eu não me engano, era o quinto título brasileiro do Vanderlei Luxemburgo, né? Ele foi campeão em 93, 94 no Palmeiras, né? 98 no Corinthians. Não, na verdade era o quarto título do Professor, perdão. 93, 94 no Palmeiras, 98 no Corinthians e esse 2003 no Cruzeiro. E o Zinho chegava ao seu quinto título brasileiro, né? Sendo o recordista, né? Até então. Ele tinha ganho em 87, apesar daquele campeonato ser meio com asterisco, né? Por conta daquela confusão com o esporte. Ele ganhou em 92, depois ganhou em 93, 94 e até que ganhou em 2003, né? Ou seja, uma década depois o Zinho chegava ao seu quinto título brasileiro, enfim. Agora vocês vão ficar com os gols que deram o título brasileiro ao Cruzeiro e a gente já volta para falar das surpresas, das decepções e os 2 rebaixados. Roda aí. Nunca perder, porque ele corre o risco de cair no cruzamento, lançamento para a área, passou! E o Cruzeiro vem chegando e quer o segundo gol. E tem a chance, o Mota pode bater, perna esquerda, bateu. Gol! Heber vai apontar o centro de campo e vai terminar o jogo. Paulo César deixou lá. Olha o Paysandu chegando e batendo o gol do Paysandu no finalzinho do jogo. 2 para o Cruzeiro, 1 para o Paysandu. E o braço Heber, Roberto Lopes acabou. O Cruzeiro é o grande campeão brasileiro de 2003. Um Mineirão lotado.
lotado, mais de 70 mil pessoas, vestido em azul. Bom, vocês viram aí os gols de Cruzeiro e Paysandu, o jogo que deu o caneco ao Cruzeiro, né? Faltando 2 rodadas para acabar o campeonato. Agora vamos falar da surpresa, decepção e os dois que caíram, né? As surpresas foram 3, eu vou citar aqui, que foi Coritiba, Goiás e a Ponte Preta, assim. A Ponte Preta mesmo, figurando lá embaixo, tem uma história interessante, né? Começando pelo Coritiba, né? O Coritiba fez uma campanha histórica em 2003, né? O time em 2002 quase conseguiu ficar no G8, disputar o mata-mata ali. Só não jogou mata-mata por causa do saldo de gols, né? Ficou empatado em pontos com o Santos, mas no saldo de gols o Coxa ficou de fora por causa daquela goleada que o time sofreu de 4-0 pro Gama, né? Enfim. Aí em 2013 o Coritiba foi com tudo, né? O time ganhou o estadual invicto, né? E tinha um time interessante ali, né? Tinha nomes ali como Edu Salles, Marcel, né? Tinha Fernando Praz no gol, né? Na época era só Fernando, né? Tinha Reginaldo Nascimento. Enfim, tinha um time competitivo ali, um time forte, né? O Paulo Bonamigo era o técnico desse Coritiba. E o Coritiba fez uma campanha histórica, né? O Coritiba começou meio tímido no campeonato. Depois o time embalou, né? Na força ali do Edu Salles, Marcel, Lima, né? Essa turma toda aí. Tcheco, né? Lembrei do Tcheco, né? E aí o time embalou e ficou sempre entre os primeiros ali, né? Entre os 6, 7 primeiros, né? E se não deu para brigar pelo título, o Coritiba lutou bravamente para classificar para Libertadores, né? E como abriu mais uma vaga, né? Como o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil e estava sempre ali entre os primeiros, né? Mais uma vaga foi aberta, né? E o Coritiba terminou o campeonato em 4º lugar, né? É isso? Acho que 4º ou 5º, não vou lembrar, acho que foi em 4º. O time venceu o Criciúma na última rodada, né? No Couto Pereira e garantiu vaga na Libertadores, voltando a jogar uma Libertadores depois de 18 anos, né? A última tinha sido em 86, né? E o Coritiba voltava 2 décadas depois a jogar competição internacional, né? E o time de 2003 do Coritiba marcou a época, né? Foi talvez o último grande time do Coritiba, né? Em termos assim de campeonatos brasileiros, né? Porque depois disso o Coritiba nunca mais repediu aquela campanha, né? Enfim. Agora vamos falar do Goiás, né? O Goiás começou muito mal o campeonato, né? O Goiás tinha um time interessante ali, tinha nomes ali como o Arley no gol, tinha Josué no meio campo, Danilo, né? O ataque então nem se fala, né? Dimba, Araújo, né? E o Goiás parecia que poderia fazer uma campanha assim, mediana, até pra cima, né? Só que o time começou tão mal, né? Ficou lá embaixo, nas últimas posições, né? Houve troca de técnico e aí veio o Cuca, né? E nem assim o time reagia. E o Goiás parecia fadado ao rebaixamento, né? Tanto que terminou o primeiro turno na última colocação, né? E todos achavam que o Goiás seria um dos rebaixados, né? Só que aí o time começou a reagir de uma forma incrível. Acho que ficou invicto por 10, 15 jogos, ou quase isso. E o Goiás conseguiu uma reação histórica, né? Graças aos gols do Dimba, do Araújo, dessa turma toda aí. E o time, né, de penúltimo, o último colocado, passou a ficar lá no meio para cima da tabela, né? Ficou a chegar em 7º, 6º, né? Em 8º. E o Goiás fez estragos, né? Nos times grandes aí. Enfiou 6 no Fluminense. Bateu o Cruzeiro, né? Que seria campeão. Bateu o São Paulo, né? Do Luiz Fabiano, né? Rogério Ceni. Enfim, bateu o Santos, né? Aliás, ajudou o Cruzeiro a ser campeão, né? Batendo o Santos na antepenúltima rodada. Enfim, e o Goiás fez uma campanha assim de destaque em 2003, né? Se não conseguiu nada, né? Pelo menos conseguiu vaga na Sul-Americana, terminando em 8º lugar, né? Se não me engano, o Goiás teve acho que o 3º ou 4º melhor ataque do campeonato, para vocês verem a força do time. E para completar, teve o artilheiro, né? Foi o Dimba com 31 gols, né? Enfim, uma campanha realmente histórica, né? De uma grande reação do time esmeraldino, né? Treinado pelo Cuca, né? E por fim, chegamos na Ponte Preta. A Ponte Preta não foi brilhante, né? A Ponte Preta passou o campeonato todo brigando para não ser rebaixada. Só que assim, a Ponte Preta, né? Ela estava devendo salários, né? Estava com os jogadores com salários atrasados, né? Muitos problemas financeiros, extra-campo complicado, né? Depois de uns anos, né? Até de times competitivos, então 2003 da Ponte foi difícil, né? Só que a Ponte mostrou superação, mostrou raça, né? Em muitos jogos ali, o que fez com que o time evitasse o rebaixamento, né? A Ponte, por exemplo, chegou a perder 5 pontos no tribunal por escalação de jogador irregular, porém recebeu 4 pontos de outro time que perdeu também jogador irregular, enfim. Mas nem assim a Ponte, né, conseguiu se estabelecer. E a Ponte ficou assim, oscilando bastante, tá? Brigou
até as últimas rodadas para não ser rebaixada, e chegou na última rodada precisando vencer o Fortaleza, né, no confronto direto no Moisés Lucarelli para não ser rebaixada. E foi o que aconteceu, né? A Macaca venceu por 2-0, escapou do rebaixamento e rebaixou os cearenses, né? E esse jogo foi marcante, né? A torcida da Ponte, ao final do jogo, invadiu o campo, né? O Abel Braga, né? Que poderia ter largado o time, ter deixado o time na mão, né? Mesmo com todos esses problemas, foi ovacionado pela torcida, foi até carregado, né? Pela torcida, enfim. Né? E o Abel conta, né? Que foi marcante também esse trabalho que ele fez na Ponte, né? Porque a Ponte deveu, se não me engano, 7, 8 meses de salário atrasado para os jogadores, né? Fora que a Ponte teve vários problemas de elenco, né? O time foi trocando elenco com o campeonato andando e mesmo assim é um time que conseguiu, né, se manter na Série A, né? Foi um ano sofrível, mas um ano marcante para a Macaca, né? E de destaque aí, posso citar um 3-1 no Guarani, no rival Guarani, né? Onde o argentino Rijena fez os gols, né? Foi o jogo do Rijena, né? O Ponte Preta chegou a bater o São Paulo lá no primeiro turno, né? No Morumbi. Enfim, a Ponte fez uns estragos aí. Eu lembro que a Ponte enfiou um 4-0 no Paraná. O jogo foi na Vila Belmiro. Você vê, a Ponte até mando de campo perdeu, enfim. Mas 2003 foi marcado como ano da superação da Ponte, né? Nesse campeonato, né? Mesmo com todos os problemas, sendo candidata até a ser rebaixada, a Macaca conseguiu evitar o pior, né? Se for ver, tá parecido com os dias atuais da Ponte Preta, viu? Os dias atuais agora. Eu tô gravando em 2026, tá? Claro, em outras circunstâncias, né? Não é mais como era naqueles tempos, né? Mas tá meio parecido, viu? Enfim. Agora de surpresa vamos falar de decepções, né? Decepções eu cito três também, né? Corinthians, Fluminense e Grêmio, né? Começando pelo Corinthians, né? Corinthians vinha de título paulista, né? Chegava com um time ali interessante, né? Vinha com uma base de 2002 ali e parecia um dos candidatos ao título, né? O Corinthians fez uma campanha ali segura ali, tava brigando pelas primeiras colocações, tal, ou mesmo que você não desse para brigar pelo título, poderia sonhar com uma vaga para Libertadores, né? Só que aí o time começou a perder jogadores, né? Demandado ali, perdeu, né? Jogadores importantes, o Edson foi embora, Jorge Wagner foi embora, enfim, vários jogadores foi saindo ao decorrer do campeonato e o Corinthians não teve como repor, né? E aí o time decaiu no segundo turno, né? Chegou a levar um 6-1 do Juventude. E durante o jogo ali, o Geninho, né? Já disse aos repórteres ali, tem até. Se vocês pegarem a imagem do jogo, ele tem aí ele falando com os repórteres da Globo, ó, tô pedindo demissão porque eu não tô mais conseguindo fazer o time jogar e nesse momento eu tô pedindo demissão. Né? Ficou até marcado, né? E o Corinthians, né, de um time que poderia sonhar com alguma coisa, acabou ficando no meio da tabela do campeonato, né? Ficou só em 15º lugar. Uma campanha mediana para fraca, né? Muito pouco, realmente, né? Realmente. E agora vamos falar do Fluminense, né? Fluminense que teve o Romário, né? Ainda como destaque, embora o Romário tinha saído para jogar nas Arábias, aí ele voltou, né? Enfim, voltou cheio de pompa e tal. E mesmo com o Romário, o Fluminense não conseguiu repetir, por exemplo, a campanha de 2002, né? Quando ficou entre os 4, né? E em 2013 o Fluminense lutou para não ser rebaixado, né? Justo no primeiro ano dos pontos corridos, o Flu teve que se contentar em escapar da Série B, né? O primeiro turno do Fluminense não foi bom. O segundo turno então nem se fala, né? O time chegou a ficar em penúltimo, né? Dividindo ali a colocação de rebaixado com o Grêmio. Mas depois o Renato Gaúcho chegou, né? E aí o Fluminense deu uma reagida ali, meio que tímida, mas deu. E aí na última rodada o Fluminense escapou, né? Ao vencer o Juventude em casa por 1-0 e escapou do rebaixamento, né? Mas foi assim, uma campanha fraca do Fluminense, né? Muito pouco para quem tinha feito uma campanha histórica não, uma campanha boa em 2002, né? E em 2013 o Fluminense tinha chegado à final do Carioca, perdeu o título do Carioca, enfim. E no Brasileiro o time não conseguiu se encontrar, né? Mas pelo menos o Romário, né, que sofreu com polêmicas, né, fora de campo e tal, ao menos foi decisivo em alguns jogos para evitar o rebaixamento do Flu, né? E, enfim, O Grêmio foi outro que fez feio e por pouco não foi rebaixado no ano em que comemorava 100 anos. O Imortal tinha alguns nomes como o ídolo Darley e o atacante Christian, mas o time em si era fraco. Darley acabou se afastando do grupo, o time foi se moldando durante o Brasileirão e a campanha era pífia com o Grêmio na lanterna em boa parte do segundo turno e o tricolor parecia fadado ao descenso. Mas bastou Adilson Batista chegar que ele chacoalhou o elenco que apostou em jovens da base como Bruno e Marcelinho. O Grêmio reagiu de forma incrível na reta final da competição e o tricolor escapou do inferno na última rodada ao bater o desinteressado Corinthians por 3-0 no Olímpico.
O ano de 2003 foi de alívio, mas o time não aprendeu nada no ano seguinte, e o Grêmio acabaria caindo em 2004. Enfim, chegamos nos rebaixados, né? Que foram dois nordestinos, né? O Fortaleza e o Bahia, né? O Fortaleza, começando pelo Fortaleza, né? O Fortaleza retornava à Série A do Brasileirão depois de 10 anos, né? Ele tinha caído em 93, depois o Fortaleza perambulou, né? Ficou sempre na Série B. Acho que jogou Série C, não sei, não vou lembrar. Ou não, nunca jogou, né? Aí em 2002 o Fortaleza volta, né? E em 2003 o Fortaleza queria pelo menos se manter, né? Na Série A. E o Fortaleza lutou até a última rodada para não cair, né? O time até tinha uns destaques interessantes ali, né? Tinha o meia Richarlison, né? O jovem volante Richarlison, aquele mesmo que fez história no São Paulo, enfim. Tinha um atacante Clodoaldo, né? Que era ídolo do Fortaleza já. Enfim, tinha alguns nomes ali interessantes. Se não me engano, o Fortaleza tinha o Finazzi, né? E nem com esses nomes o Fortaleza conseguiu evitar, né? Na última rodada o Fortaleza estava fora da zona de rebaixamento, né? Acho que ele estava em 21º, ou seja, enfrentou a Ponte Preta, confronto direto, né? O Fortaleza podia até empatar para escapar, né? Só que o que não podia era perder, e perdeu, né? Da Ponte por 2-0, e os outros resultados também não ajudaram, e aí o Fortaleza caiu para a Série B, ou seja, tinha retornado e voltou para a Série B no ano seguinte, né? Efeito ioiô. E outro nordestino que caiu foi o Bahia, né? O tradicional Bahia, né? Bahia que já estava vivendo seus infernos astral, né? Desde 97, né? Isso perduraria até 2010, né? 2011, enfim. O Bahia em 97 caiu, voltou em 2000, né? Meio que por baixo dos panos, né? Aí o Bahia se manteve em 2000, 2001, 2002, né? 2002 já foi um aviso, né? O time lutou para não cair, só que escapou. E em 2003, né, não adiantou nada os avisos, né? O Bahia, com um time fraco, né, acabou rebaixado pela segunda vez em sua história, né? Depois de 6 anos, né? E rebaixado de forma humilhante, né? O time levou de 7 do campeão Cruzeiro em plena Fonte Nova e foi rebaixado com muitas requintes de crueldade, né? Convenhamos, né? O Bahia teve a pior defesa do campeonato, com 92 gols sofridos, enfim. Acho que foi o time que menos ganhou também, o time que mais perdeu, enfim. Foi uma campanha pífia, né, do Bahia, né, do bicampeão brasileiro, né, de 59 e 88. E a campanha do Bahia foi ridícula, né. Justo no primeiro ano dos pontos corridos, o tricolor decepcionou, né. Enfim, espero que tenham gostado, tá? Dê um like, compartilhe o vídeo, comentem, ajudem o canal que é importante. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!